Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Juntos Nessa. Eu sou Bia Cobal e o assunto de hoje é redução das desigualdades. E para falar sobre esse assunto super importante da sustentabilidade, a gente tem um convidado muito especial, que é o André Médici. Ele é economista sênior do Banco Mundial HNP em Washington, D.C. André Médici, é uma honra ter você aqui com a gente. Eu gostaria de começar te perguntando, o que a gente pode entender por desigualdade social? Ela está relacionada apenas às questões financeiras? Desigualdades sociais são, antes de tudo, desigualdades de oportunidades. Normalmente, quando nós vemos que as pessoas são desiguais por questões financeiras, por questões econômicas, nós temos que nos perguntar qual a origem disso. E normalmente a origem está na falta de oportunidades que as pessoas têm durante a vida. A maior parte das pessoas no mundo não tem condições de ter uma boa educação, de ter uma boa saúde, de ter uma boa condição de moradia, de viver em lugares que são ambientalmente saudáveis e de ter boas condições de saneamento, de água, de esgoto e assim por diante. Portanto, as desigualdades são desigualdades nas origens, e nós temos que trabalhar especificamente com essas desigualdades, dando oportunidades para todos, para que efetivamente as desigualdades se reduzam ao longo da vida das pessoas. André, e qual que é a importância das políticas públicas para a redução das desigualdades? E quais políticas você acredita que podem ser adotadas nesse sentido? As políticas públicas têm uma importância fundamental na redução das desigualdades. O que basicamente é mais importante nesse processo é que se possa fazer com que, através de regulação específica, através de incentivos ou através especificamente do financiamento de políticas públicas, se possa reduzir as principais desigualdades, que são as desigualdades na educação, principalmente, as desigualdades no acesso à saúde, as desigualdades em condições de moradia e a possibilidade de se ter especificamente uma vida saudável ao longo do tempo, uma vida prazerosa e uma vida onde se tenha respeito mútuo e especificamente dignidade. Nós temos uma série de problemas nesse ponto de vista porque o mundo, na medida que se passa, vai se tornando cada vez mais desigual. Mas temos também outras questões que devem ser colocadas, né? Existem três origens de desigualdade que estão associados a direitos. Primeiro, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis estão ligados à questão da condição de cidadania das pessoas. Existem pessoas que são livres e pessoas que não são livres. E nós podemos dizer que ao longo da história, nos anos recentes, os direitos civis foram crescendo. Hoje nós temos condições muito melhores no sentido de não ter mais a escravidão, a servidão e assim por diante. Resta saber, na segunda etapa, os direitos políticos. Como se pode fazer com que as pessoas sejam representadas, vivam em ambientes democráticos, tenham direito à liberdade de expressão e assim por diante. Essa também é uma questão que progressivamente vem sendo alcançada em muitos países, ainda que em muitos outros países ainda se vive em regimes de exceção, em regimes ditatoriais, em processos nos quais a democracia não floresce. Então, esse é a segunda leva de direitos. E a terceira leva de direitos são os direitos sociais, nos quais as pessoas têm especificamente que começar a ter igualdade de oportunidades e ter acesso a esses direitos. Por exemplo, os direitos à saúde, os direitos à educação, os direitos a viver num ambiente saudável, os direitos a um trabalho digno, os direitos à moradia e os direitos a viver em condições de harmonia, de felicidade e assim por diante. Eu acho que essas três etapas da incorporação dos direitos fazem parte essencial da luta pela redução das desigualdades. Bom, no seu caso, você é um brasileiro, um cidadão brasileiro que mora fora do Brasil, né? Como é que você vê a desigualdade no nosso país, no Brasil? A desigualdade no Brasil teve, se nós observamos numa perspectiva histórica, uma boa redução nos últimos anos. Nós podemos dizer que, basicamente, entre os anos 80 e os anos 90, né, a renda, por exemplo, do Brasil se concentrou. Mas entre 90, a partir de 1996 e até basicamente 2014, houve um processo progressivo de melhoria da distribuição de renda no Brasil.
Isso não significa que nós estejamos numa situação muito boa. A desigualdade de renda no Brasil, desde 2014, quando teve o advento da crise, começou novamente a aumentar. E nós somos ainda um dos países mais desiguais do mundo do ponto de vista da renda. Mas a renda é só a parte aparente dessa desigualdade. A verdadeira desigualdade está no acesso aos programas sociais, à saúde, à educação principalmente, e especificamente à falta de existência de um mecanismo de coordenação e de proteção a determinadas questões que são mais holísticas, como a questão ambiental, por exemplo. Então eu acho que as políticas sociais no Brasil, primeiro, têm que avançar na questão da estabilização econômica. Nós temos que voltar a ter um crescimento específico para voltar a ter novamente distribuição de renda no Brasil. Enquanto não resolvemos a crise que estamos vivendo nesse momento, que é uma crise não somente econômica, mas é muito mais do que isso, é uma crise política, é uma crise moral, é uma crise de valores, nós não vamos conseguir superar as grandes desigualdades que temos. Então é necessário primeiro trabalhar nessa questão e depois avançar no acesso específico aos direitos sociais, que são os direitos de saúde e de educação. Se você gostou desse assunto, redução das desigualdades, faz o seguinte, acesse o nosso portal socioambientalonline.com.br.